Você sabia que o Brasil é o país campeão mundial em consumo de agrotóxicos? Segundo o dossiê publicado pela Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e realizado em conjunto com o Ministério da Saúde, 64% dos alimentos no Brasil são contaminados por agrotóxicos, 147 intoxicações por esses produtos foram notificadas no SUS entre 2007 e 2014. 288% foi o percentual de aumento do uso dos agrotóxicos no Brasil entre 2000 e 2012. E o faturamento da indústria de agrotóxicos no Brasil em 2014 foi de 12 bilhões de dólares. Mas quais os riscos que o uso de agrotóxico pode trazer para a saúde? É o que vamos conversar com o assessor técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas. São números assustadores, né? O Brasil tem esse consumo porque ele é um dos maiores produtores rurais, tá, né? Produtores de produtos agrícolas. Então, quem produz muito tem essa quantidade, pode aplicar uma quantidade maior de agrotóxico, que existe essa dialética em relação à nomenclatura, né? Que, na verdade, agrotóxico ou defensivo agrícola, para nós profissionais da área, eu falando em opinião particular, não altera muito tanto o alerta que tem que ser feito aos usuários, quanto à indústria como um todo. E defensivo agrícola é um nome de mercado. Agrotóxico é um nome também bem posicionado com relação a, por exemplo, o Ministério da Saúde, as unidades de conservação. Tem sempre, a nomenclatura sempre representa muita coisa, mas é também por causa do modelo produtivo brasileiro, né? O Brasil adotou um modelo da monocultura. Ele tem como o foco a agroindústria, ele tem um setor agropujante. Então, esse modelo que é comum no Brasil, da cultura monocultura, e ela enseja a utilização de muito agrotóxico. Agora, existem modelos alternativos, só que tem espaço para cada modelo, seja a agroecologia, os produtos orgânicos, a agrobiologia. Existem modelos que atendem a diversos nichos de mercado, mas é muito difícil o mercado de produtos agrícolas ser atendido só por meio de produtos orgânicos. Isso é uma falácia. Não há como a produção agrícola brasileira ser transformada do dia para a noite para o sistema orgânico. Então, a agroindústria, ela demanda produtos de origem de soja, grandes produtos cereais, que nós somos grandes exportadores. E esse tipo de cultura, esse sistema de cultura, a monocultura, ela demanda uma quantidade maior de agrotóxicos do que as culturas que possuem a rotatividade, que possuem a integração, são sistemas integrados. Agora, basta o que a gente, como conselho, se preocupa é que exista um profissional atuando naquela cultura, porque a partir daí, da mesma forma que um médico, ele identifica um problema em você, ele previne de automedicação, de lhe intoxicar com problemas, de lhe causar problemas pela automedicação, o profissional que vai estar lá assessorando aquela cultura, ele vai dizer quais os produtos que precisam ser aplicados lá, seja agrotóxico ou defensivo agrícola, como preferir. Ele quem é o profissional habilitado e tem o conhecimento necessário de acordo com o tipo de cultura que está lá estabelecida, com a quantidade de produto a ser aplicado, as variáveis agrometeorológicas que estão ali envolvendo aquela cultura, para que não haja problemas com vizinhos, com a contaminação com o ambiente, a contaminação com o trabalhador e ao mesmo até a contaminação da pessoa que vai consumir aquele alimento. E os agravos, eles podem atingir tanto quem trabalha quanto quem produz, ou seja, tanto o trabalhador como o dono da terra? Sim, sem dúvida. Todo contato com esse material, existe uma gradação entre
agrotóxico extremamente tóxico, e as embalagens atuais dos agrotóxicos ela tem um padrão de sinalização em relação a isso. E o profissional que trabalha assessorando esses trabalhadores, né, o profissional habilitado, o agrônomo, seja o agrônomo florestal, ele dá as orientações de como prevenir, quais as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que são aplicáveis a cada caso, como prevenir as intoxicações com os trabalhadores, e as demais recomendações que ele faz previnem tanto as intoxicações ou a poluição do produto com o meio ambiente, né, quando ele entra em contato com o meio ambiente, por mal aplicação ou por dosagem mal feita ou por negligência dos aplicadores, pode entrar em contato e contaminar o lençol freático. Então, esse tipo de orientação profissional ela é feita visando tanto a saúde dos trabalhadores, quanto a prevenção à poluição do meio ambiente e também a prevenção à contaminação dos consumidores. Existe uma boa parte da população que não se desvincula totalmente do modelo do agronegócio brasileiro e prefere consumir alimentos protegidos, digamos assim, inclusive na sua fase de produção orgânica. O senhor acaba nos dizendo que é um modelo que, para ser transformado, economicamente não seria viável. Porém, ele seria um modelo com mais eficiência e mais eficaz quando se fala em saúde, porque aí não teríamos riscos, não é isso? Não existe evidência científica de que o produto orgânico tenha teores diferenciados de nutrientes e minerais. De outro modo, por outro lado, eu não justifico a aplicação do agrotóxico só para que não sejam reduzidos os teores do alimento. Então, a parcela da população que se vê contemplada ali com aquele tipo de alimento, existe uma regulamentação, inclusive para quem não conhece, existe uma regulamentação do Ministério da Agricultura para que um produto seja considerado orgânico. Ele tem que seguir um determinado ritual. Os produtores têm que ter um cadastro no Ministério da Agricultura, tem que passar por uma verificação, uma auditoria. Existe um processo, uma solenidade para que aquele produto seja oficialmente reconhecido como orgânico. Então, ele atende a uma parcela da população, inclusive a população que tem condições de pagar um valor acima do valor dos alimentos convencionais, porque ela é um sistema que demanda um maior cuidado. A produtividade ela não é a mesma produtividade que num sistema convencional, com aplicação de defensivo, agrotóxico. Mas os alimentos em que são aplicados agrotóxicos e que são respeitadas as recomendações do fabricante, qual seja o mais importante fator que tem que ser respeitado, a dosagem, o período de carência, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que o período de reentrada, são fatores que minimizam quase que 100% da chance do consumidor se intoxicar com esse alimento. O produto, quando a cultura, quando ela é implantada, você tem ali as recomendações feitas pelo profissional. Dentre essas recomendações, a dosagem ela é importantíssima de acordo com um cenário que é identificado ali, naquela situação específica, são situações concretas. Então, a depender da temperatura, a depender da velocidade do vento, a depender do qual é o problema que está acometendo aquela cultura, você vai fazer uma escolha do ingrediente ativo que cabe ali para resolver o seu problema. E se aquilo, depois de passada por uma análise, a gente chama de uma anamnese do agrônomo, né? Fazendo uma metáfora com os profissionais da medicina, depois de passado por aquela análise, o profissional tem condições de dizer se é economicamente viável, se aquilo lá alcança um nível de dano suficiente que justifique a aplicação daquele produto. Porque pode haver uma incidência de alguma praga, ou incidência de alguma doença que não justifique nem economicamente e nem a nível de produtividade daquela cultura
a recomendação de aplicação do agrotóxico. Normalmente ela é uma das últimas opções para o profissional da agronomia. E você entra com diversas outras, um trato cultural, uma roçagem, você faz diversas outras atividades que podem suprir a necessidade da aplicação do agrotóxico. Trocando de miúdos, uma produção, quer seja de hortaliças ou de outros produtos de grãos, se ela é devidamente controlada com um profissional, um engenheiro agrônomo, ela pode receber defensivos agrícolas e não trazer nenhum problema na produção, nem o consumidor. É o que a gente defende esse posicionamento, mesmo porque se a indústria ela pesquisou por tanto tempo aquela molécula, ela garante que nessas condições a molécula seja dentro da planta, seja fora da planta, ela vai sofrer aquelas quebras e não vai deixar resíduo na planta. O entendimento é de que se você seguir as recomendações do fabricante, você não vai ter resíduo naquela planta. Uma outra questão que, como o senhor mencionou, né, inicialmente, os dados alarmantes em relação à contaminação de produtos versus contaminação de trabalhadores. Tá? Esse aumento de contaminação seria em relação aos trabalhadores. Uma outra vertente da contaminação de produtos, dos comestíveis, é uma confusão que é feita em relação aos produtos que não têm suporte fitossanitário suficiente. São culturas de suporte fitossanitário insuficiente. Existem culturas em que a indústria, ou por N valores, N variáveis, ela não investe os seus recursos em pesquisa para desenvolver moléculas para determinadas culturas. Aí, para essas culturas, o produtor, não o profissional, porque o profissional não pode recomendar. É uma falta ética do profissional recomendar um produto que não esteja registrado para determinada cultura. Essas culturas, elas podem... O produtor... já que o tomate ali é da família do pimentão, vamos colocar um veneninho aqui do tomate no pimentão. Aí, dentro dessa análise que é feita dentro do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, em relação à vigilância sanitária, em relação à contaminação dos alimentos, existe essa contaminação, esse produto que é aplicado do tomate para o pimentão é considerado contaminação também. Então, existe um ruído aí nessa informação de que toda contaminação é excesso de veneno no vegetal. Isso não é verdade. Conversamos com o André Batalini, ele é engenheiro agrônomo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. E o Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.